Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 13 de julho de 2012. Estamos realizando nossa maratona bíblica há 152 dias. Hoje concluiremos a leitura de Colossenses, estudando o capítulo 4. Quando estamos conscientes e comprometidos com os nossos deveres na família e no trabalho, devemos agora nos engajar na pregação da Palavra de Deus. Os crentes devem ser perseverantes na oração e vigiar com ações de graças. É assim que Paulo inicia essa sessão da carta. Em especial, devem orar para que os pregadores e evangelistas tenham oportunidade de anunciar a Cristo. Paulo estava preso, mas por meio da oração as portas poderiam ser abertas à palavra de Deus. E assim ele poderia continuar o seu ministério, como efetivamente estava fazendo. Os colossenses também deveriam dar o seu testemunho, portando-se com sabedoria e aproveitando todas as oportunidades e ocasiões para pregar o Evangelho. O desafio era manter uma conversação agradável, onde o tempero da palavra de Deus estivesse sempre presente e a sua palavra fosse adequada a cada ouvinte, mesmo não sendo pregadores específicos, uma vez que as pessoas ouçam de nós aquilo que conhecemos a respeito de Deus, certamente isso causará impacto em suas vidas. Paulo, então, passa a mencionar as pessoas que lhe deram apoio durante a prisão em Roma. Eram companheiros de luta e de ministério cujos nomes não poderiam ser esquecidos. Note que cada um desses nomes vem acompanhado com uma observação sobre a fé e o valor dessas pessoas para Paulo. Tíquico, o portador da carta, é irmão amado, ministro fiel, conservo no Senhor. Ele informaria aos colossenses sobre a situação de Paulo em Roma e, através do seu ministério, traria alento ao coração dos colossenses. Onésimo, o escravo fugitivo, agora é fiel e amado irmão. Arístaco é prisioneiro com Paulo, assim como estão ali João Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, chamado Justo. Esses três são os únicos de ascendência judaica que acompanhavam Paulo. Isso lhe trazia tranquilidade, alento e incentivo na obra missionária, uma vez que os judeus sempre resistiram à mensagem do Evangelho. Aqui, nós podemos ver que Paulo já havia recuperado a sua confiança em Marcos, que na primeira viagem missionária havia abandonado os irmãos. Mas mais do que isso, mais do que novamente estar em paz com Marcos, Paulo recomenda aos colossenses que, se Marcos for visitá-los, que os recebam e o apoiem no seu trabalho, na recuperação do seu ministério. Epáfras é descrito como alguém dedicado nas orações pelos colossenses e pelos laodicenses e pelos de Hierápolis, as três cidades próximas ali naquela região. Ele se esforçava nas orações para que aqueles irmãos pudessem ser perfeitos e plenamente convictos da vontade de Deus. Aqui, por exemplo, nós somos informados que Lucas é o médico amado, que vem acompanhando Paulo durante boa parte do seu trajeto, do seu ministério. E temos aqui uma breve menção a Demas, sem nenhuma qualificação. Ele ainda está com Paulo, mas alguns anos depois se afastará do trabalho por amar o presente século, como nos conta 2 Timóteo 4,10. É interessante notar que Demas passa tão despercebido nessa lista de qualidades cristãs, o que indica que a sua vida já não está tão caracterizadamente comprometida com o serviço. E isso ficará mais claro no futuro. Paulo manda saudações aos irmãos de Laodiceia e para a igreja que também se reúne na casa de Ninfa. A outra igreja, como nós lemos na carta a Filemão se reunia na casa de Onésimo, na casa de Filemão. Somos informados também que a igreja de Laodiceia também recebeu uma carta.
Alguns dizem que é uma cópia da carta aos Efésios, que era uma carta circular. Outros que seria uma carta que o Espírito Santo não quis preservar no cânon. O fato é que não sabemos o que havia nesta carta aos Laodicenses, mas sabemos que isso complementaria de alguma forma a mensagem que Paulo queria trazer aos irmãos em Colossos. E traz para nós e nos ensina sobre a importância espiritual da carta aos Colossenses, que o Espírito Santo quis preservar. Por fim, Paulo recomenda a Arquipo, provavelmente o pastor daquela igreja, a ficar fiel no cumprimento do seu ministério. Esse capítulo nos faz lembrar da contribuição que podemos dar ao progresso do Evangelho. Através das nossas orações, através de nosso testemunho, através do nosso serviço no reino de Deus, podemos contribuir para que a palavra de Deus se firme e se fortaleça no coração dos nossos irmãos. Ao concluir esta carta, devemos nos perguntar se temos resistido de fato às tentações e aos desvios que os pensamentos deste mundo podem trazer sobre aqueles que seguem o Evangelho. Devemos pensar se a nossa vida de fato tem refletido, tem apresentado os frutos do plano de Deus para nós. Se nós temos participado da obra de Deus com as nossas orações, com o nosso testemunho e com o nosso trabalho fiel, para que não amemos o presente século como aconteceu com Demas, que nos desviemos da obra do Senhor. Vamos orar? Concede-nos, ó Deus, a graça de estarmos perfeitos e plenamente convictos da vontade de Deus. E que a oração de Epáfras em favor dos laodicenses seja a mesma oração nossa em favor da igreja de Cidade Ademar. Que possamos, ó Deus, estar participando do Evangelho, orando a Deus pelo pastor, orando a Deus pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos colaboradores da obra, para que possam, ó Deus, serem fortalecidos no Senhor. E que cada um de nós e cada um dos irmãos membros desta igreja possa, ó Deus, participar com o seu testemunho, uma palavra temperada com sal, de tal forma, ó Deus, que aproveitemos as oportunidades de fazer conhecida a palavra de Deus e a salvação de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, dando-nos a graça de nos mantermos fiéis no cumprimento do nosso ministério. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para todos.